falamos a verdade de Deus, adquirimos inimigos para nossas vidas, adquirimos pessoas que querem nos matar, adquirimos pessoas que querem nos apredejar, e só não somos apredejados porque a lei do homem na terra, ela protege o evangelho. Mas já haja vista que no Brasil tem chegado pessoas do islamismo, pessoas que têm arquitetado em tomar para governar o Brasil, pessoas agora que são terrivelmente perigosos e que matam, porque eles acreditam na cultura de Maomé. E tem um pastor que era pastor, e ele foi embora para o Islã, e lá ele governa todos esses terroristas que hoje se estão no Brasil. Aí é onde entra a parte que recebi no WhatsApp o pastor dizendo desta forma: vamos orar, igreja, vamos orar porque esse povo veio para acabar com os cristãos aqui do Brasil. Vamos orar. Eu respondi para a locutora lá de Curitiba e disse para ela: Rose Alves, deixa eu te falar alguma coisa. A oração não vai adiantar, o jejum não vai adiantar, o seu dízimo não vai adiantar, a sua oferta não vai adiantar. Nós podemos fazer o que nós quisermos, porque o que está escrito tem que se cumprir, sendo o que Jesus ele disse, que nós iríamos passar por dificuldades, e a porta estreita seria a porta amarga. Hoje nós vemos, como a bispa Fabiana citou aqui, que verdadeiramente os pais, os filhos não têm mais amor, não tem mais união dentro da casa, não há paz, só são cristãos antropocêntricos dentro de um templo religioso, são religiosos, mas não são cristãos de verdade, como Jesus ele quer que nós viemos ser. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele estava todos os dias ali na porta daquele rico, e ali na academia, ali que vai para a igreja do pastor João, tem uma casona. E hoje é o nosso irmão Pedro Paulo que mora lá. E toda vez que eu ia fazer academia, eu parava ali naquela casa, onde que tem uma piscina, onde que é tudo bonito. E eu lembrava sobre Lázaro. Eu lembrava essa passagem da parábola. Porque um dia, quando eu fui lá, encontrei um senhor que estava lá parado, pedindo um alimento. E a empregada chutou ele de lá e disse que o patrão não gostava que ninguém ficasse naquela calçada ali. Aí eu me lembrei dessa passagem. Mas é diferente aqui, porque aqui esse homem rico conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os mandamentos de Deus, ele conhecia tudo aquilo que a Bíblia dizia naquela época. A Bíblia então vai nos dizer que Jesus ele está contando esse sermão. E Jesus disse, certa vez, Yeshua disse, certa vez, morreu o homem rico e morreu o homem pobre. Muitos pastores nos dias de hoje estão satisfeitos com a multidão. Muitos pastores hoje estão satisfeitos que na igreja dele tem muitos jovens, que na igreja dele tem muitas jovens também, tem mulheres, tem moças e rapazes. Eles estão satisfeitos, são dizimistas, tem carros na porta, são isso e são aquilo, mas é a essência de Deus. Eles não têm pegado a essência de Deus. Não adianta nós andarmos de madrugada dando pão em portas de prefeitura, em posto de saúde. Não adianta nós darmos sopa na rua se nós não tivermos o evangelho de Cristo Jesus, se nós não tivermos um arrependimento. Não adianta fazer para mostrar que eu estou fazendo. Não é isso que Jesus ele quer de mim e de você, mas ele quer de mim e de você uma coisa, que se chama arrependimento. E o arrependimento de Deus, o arrependimento de Jesus, não é simplesmente quando eu tomo essa água e digo, eu estou arrependido porque eu tomei esta água. Não é esse arrependimento que Jesus ele fala. Não é esse arrependimento, mas é aquele arrependimento. Eu errei contra o céu e a terra. Eu não vou mais continuar nesse erro. Eu contei uma mentira e eu não vou contar mais mentira porque eu estou arrependido.
arrependido. É esse o arrependimento que Jesus ele vem pregando. É esse o arrependimento que ele vem dizendo para as pessoas se arrependerem. Até quando que nós viríamos ficar na situação que vemos as pessoas indo para o lago de fogo e nós não nos preocupamos com a nossa alma e às vezes preocupamos com a alma dos outros? Jesus ele disse na sua palavra que nós devemos preocupar com a nossa alma, com a nossa conduta, porque não vai ser o templo da direita, o templo da esquerda, a igreja A, a igreja B, a igreja C que vai salvar. Mas quem vai salvar eu e você é Jesus Cristo, pela misericórdia dele. É ele que vai nos salvar. E aí, aquela locutora me perguntou dessa forma: mas como é que é? Me explica essas coisas direito. Me explica, porque eu nunca fui para parte da religião. Eu tenho irmãos que é religião, que é pastor, eu tenho irmã que é pastora. Me explica dessa forma. É porque nas igrejas, no século 21, tem se ensinado, tem se pregado que as pessoas têm que ser prósperas. Tem se ensinado e pregado que você não pode ficar doente. Tem ensinado que você vai receber a sua vitória, que você vai receber o seu carro, que você vai receber um bom casamento, um bom marido. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Mas o evangelho de Cristo Jesus é esse: prepare-se, prepare-se, porque virão situações difíceis na sua vida. Prepare-se, porque você poderão padecer, você poderão ser apedrejados pelo meu nome. Prepare-se, mas aquele que morrer em mim, não há uma condenação. É esse o evangelho de Jesus. É um evangelho de dor, é um evangelho de sofrimento. Eu nunca vi Jesus fazendo ou promovendo uma festa jovem. Eu nunca vi Jesus fazendo um teatro jovem. Eu nunca vi o apóstolo Paulo fazendo essas coisas. Mas eu vi ele tomando uma quarentena menos uma nas costas de vara de fibra. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo perseguido no naufrágio. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo perseguido por aquele povo. Mas mesmo assim, ele disse quando ele foi partir: venci o bom combate e guardei a fé em Cristo Jesus. É esse o evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos em uma situação aonde que as pessoas hoje, os pastores hoje, eles estão pregando aquilo que convém para eles. E os crentes fazem porque é igual o pastor. Você vai gostar do seu pastor porque simplesmente ele fala o que você quer. Ele prega o que você quer. É fácil nós amarmos aquela pessoa que dá aquilo que a gente gosta. Mas aquela que não dá, a gente não gosta, não quer ir mais, não quer passar perto. Todos os falsos profetas só pregam aquilo que é beneficente para eles si próprio. Mas eu não vejo o bispo Ricardo, nem a bispa Fabiana, nem a bispo Enia pregando aqui que você vai ter um carro importado, porque a vida deles é de sofrimento. A vida nossa é de constantes dores. Dores que às vezes não mostramos no rosto, mas a alma está abatida, a alma está fraca e precisam de reforço. E aonde encontrar reforço? No pastor? No homem na terra? Reforço vem somente de Cristo Jesus, quando se há um arrependimento. A Bíblia nos diz que aquele homem, quando ele está morto agora, ele vai parar-se no Hades, Guiena. Ele vai parar no inferno, que deriva-se de sepultura, num lugar escuro. De repente Jesus ele estava passando sobre o lixão ali de Jerusalém. E Jesus ele disse: o inferno será comparado com este negócio aqui. A podridão do ser humano, o lixo do ser humano será comparado ao lago de fogo. É o que Jesus estava dizendo para os discípulos nesta parábola. E aí chega um discípulo e pergunta a ele: e esses bichos, esses vermes que estão saindo? Jesus ele fala dessa forma: no lago de fogo eles não morrem. Ou seja, traduzido, quando a pessoa morre aqui na terra, o corpo vai para a matéria, vai para a terra novamente. Mas só que no lago de fogo, ali tem um outro corpo com a outra alma, que é a mesma alma, e que eles padecem eternamente.
E por que padecem eternamente? Por conta que nós, ou as pessoas, os ímpios lá fora, temos a oportunidade de sair do pecado, temos a oportunidade de sair da mentira, temos a oportunidade de levar a verdade e não levamos. Então tem um castigo eterno. Mas as pessoas coerentes que vão pegar agora a palavra de Deus e vai distorcer dizendo: o lago de fogo não existe, testemunha de Jeová diz isto. Olha, não vai ninguém para o lago de fogo, não vai ninguém para o inferno, ninguém que morrer vai para o inferno, porque Deus vai salvar todos. Isto é uma heresia das testemunhas de Jeová, porque quando Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, quando Jesus ele padeceu ali naquela cruz, que ele morreu, e a Bíblia diz, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Enfermidades são pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, a enfermidade significa a ira despejada de Deus na vida de Jesus, no próprio Filho, naquele momento que ele estava morrendo. Era a ira do Deus Todo-Poderoso. E por que as pessoas irão padecer? Por que as pessoas no lago de fogo irão sofrer? Irão sentir a ira do Yeshua, irão sentir a ira de Jesus no lago de fogo, porque são castigo eterno. E infelizmente, nem todos pastores de Carlos Chagas, nem todos pastores que estão pregando irão para o reino de Deus. Nem todos que estão fazendo e dizendo que é para Deus vai subir para o reino do céu. Só vai para lá quem é diferente. Só vai para lá aquele que está disposto a padecer pela palavra. Aí você pode me perguntar: por que você não ajudou aquele homem naquele dia que estava na sua casa, como o vídeo anterior postei no YouTube? Aí eu vou te responder: porque eu nunca vi Jesus ajudando um fariseu. Eu nunca vi Jesus, ele abençoando um fariseu. Mas eu vejo Jesus replicando os fariseus. Sabe por que aquele homem pediu ajuda? Porque ele se encontrava agarrado na lama. Aquele homem só pediu ajuda porque eu estava naquele momento e ele estava numa situação difícil. E a Bíblia diz em Romanos capítulo número 12, versículo 21: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Só que ele também deixou escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Ele deixou um livre arbítrio para mim e para você, para nós podermos fazer o que nós quisermos. Esse é o amor incondicional de Deus para mim e para você. A Bíblia vai nos dizer que esse homem agora, esse homem rico, ele se derivava, ele estava contente na terra. Na terra ele tinha Hilux, na terra ele tinha propriedades, na terra ele tinha fazenda, ele tinha mulheres, mas agora ele se encontrava triste, querendo uma oportunidade para voltar, querendo uma oportunidade para voltar, para fazer certo. E quantas pessoas que agora neste momento estão no lago de fogo, querendo uma oportunidade, uma sequer para voltar aqui, para poder dizer para mim, para você, dizer para as pessoas lá fora: é real o lago de fogo? É um mundo espiritual, é um mundo espiritual que você não vê, que eu não vejo, mas ele é real. Sabe por que o marido briga com a esposa? Você não vê, mas é real a presença de Satanás. Sabe por quê? Você conta mentira, você não vê você contando mentira, mas o encosto está perto, fazendo você contar mentira. Sabe por que não damos certo com outras pessoas? Porque a morte, a desavença, você não vê Lúcifer, mas as potestades estão por perto. E a Bíblia nos diz que naquele momento aquele homem estava arrependido. Infelizmente as pessoas só se arrependem quando não tem mais jeito. As pessoas só se arrependem quando quebram a cara. A mulher só se arrepende quando ela está grávida. O homem só se arrepende quando ele pega AIDS. As pessoas só se arrependem no momento que não tem jeito de voltar mais atrás. E esse homem se arrependeu neste momento. Ele se arrependeu porque ele morreu.
Ele morreu e agora ele não poderia voltar. O interessante é que eu e você, nós só temos uma vida. Só essa vida, nós não temos outra vida aqui na terra. Viveu, morreu, acabou aqui. Mas a sua vida vai continuar na eternidade. E onde você decidiu morar eternamente. Não pense que Deus vai falar assim: você distribuiu pão aí, né? Os moradores estavam passando fome, precisando tomar um cafezinho, você distribuiu o pão aí com manteiga. Você levou aquela sopa. Que ele estava sentindo frio, você deu a roupa. Nossa, que bonitinho. Mas aquele que falou a verdade perante os seus olhos, você o menosprezou e você desejou, ele morreu. Deus, aleluia. O Evangelho de Jesus se baseia no amor fraternal. Hoje existem igrejas dessa forma: igrejas para ricos, igrejas para pobres. A igreja dos ricos são os batistanos. Se for um de nós ou alguém simples em um lar, é menosprezado, é cuspido. Esse não é o Evangelho de Jesus. Ou até mesmo eles podem até pegar a gente para demonstrar que eles são bonzinhos. Mas a Bíblia nos diz aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 11 versículo 13: porque tais apóstolos, tais profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, transfigurando-se em pastores de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu vejo pastores e pastoras, como nós temos visto, colocam os jovens para poder orar, e o sonho dos jovens é falar língua estranha. O sonho de toda pessoa que entra na igreja é falar línguas estranhas, é ser profeta, porque eles admiram o cargo de profeta. E os pastores neopentecostais falam desta maneira: você precisa orar. E ali a pessoa começa a orar e o diabo está perto. E o diabo sabe o desejo. E de repente a pessoa começa a rodar. A pessoa começa a falar línguas estranhas. E um pastor que é cego espiritualmente começa a dizer: é batizado com o Espírito Santo de Deus. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus se baseia na humildade. Sabe o que significa humildade para as pessoas aí fora? Aqueles que têm carrões. O apóstolo W. Neves é um cara humilde. Humilde porque ele é pobre, ele anda a pé. Olha a roupa que ele veste, não é de marca. Olha a casinha dele que ele mora. Olha a casa do bispo Ricardo, é humilde. Significa probedão, que não tem nada. Isso no original dessas pessoas. É verdade, Deus. Mas o que Jesus ele disse: seres humildes. Ele disse assim: amarás o feio e o bonito, amarás o preto e o branco. Sejais transparentes uns com os outros. Foi o que Jesus ele estava dizendo para ser humilde. E a Bíblia nos diz que aquele homem Lázaro foi para o seio de Abraão. A proteção de Deus chegou na vida dele, porque na terra ele passou maus bocados. E quem sabe eu e você, nós estamos aqui nessa noite, e quem sabe os maus bocados que nós passamos, quantas ingratidões que nós recebemos na cara, quantas ingratidões às vezes do esposo, às vezes da esposa, às vezes do filho. São ingratidões, são inúmeras. Mas eu e você nunca perdemos o foco que é Jesus. Nunca perdemos o foco que é Yeshua. É Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos libertar, é Ele que pode fazer eu e você morar no reino de Deus. Aquele mendigo, ele não tinha nada, ele não era pegado em nada. Quer ver? Deixa um pastor desses aqui de Carlos Chagas, que tem o seu carrão, que trabalha, que recebe 5 mil por mês. Deixa Jesus falar com ele: vende tudo que você tem, distribua para os pobres, para você ver se eles vão fazer. Não vai fazer. Vai dizer: isso aí é doido, isso aí é maluco, está ficando biruto. Eu vejo as igrejas lotadas, templos lotados,
não para a palavra de Deus, não para as coisas coerentes de Deus, mas sim para as coisas beneficentes a si próprio. Sabe por que tem uma revelação de Deus? As pessoas acham que revelação é só dizer, e eis que Deus manda te dizer dessa forma, que no seu trabalho tem uma pessoa querendo passar por cima de você, mas Deus vai te dar vitória. Isso não é revelação de Deus. Eu não vejo Jeremias fazendo isso, mas eu vejo Jeremias dizendo, não vai para a guerra, porque se você for para a guerra você vai morrer. Não vai para a guerra, porque Deus de Israel não será contigo. E o que fizeram? Foram para a guerra, e aí perderam a guerra. Ele era profeta de Deus. Revelação de Deus é essa: conserta-te o seu altar. Revelação de Deus é esta: olha, irmão, você que está mentindo, e você mentindo, você vai para o lago de fogo. Conserta-te. Você não tem palavra. Jesus quer que você venha ser uma pessoa que tenha palavra em peso. Pastores hoje não têm palavras. Não tem palavras. Pastores hoje fazem cultos antropocêntricos para os obreiros, para as pessoas da igreja. É fácil eu abrir aqui nesse mesmo texto e dizer dessa forma: olha, Jesus diz que esse homem foi para o céu e a igreja vai para o céu. Há uma diferença desse mendigo, que ele foi para o céu porque ele era convertido não por fora, mas ele era convertido por dentro. O coração dele era voltado para as coisas do eterno, o Deus poderoso. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele começa então a falar. Aquele mendigo, ele estava com o seio de Abraão. Ele estava tranquilo no paraíso. Paraíso foi a determinação que Jesus disse na cruz. Nós sabemos que somos errados de estarmos aqui. Primeiro ponto, ele se arrependeu. Mas esse aí não fez nada. Esse aí, ele não cometeu nenhum delito. Quando você estiver no paraíso, lembrai-vos de mim. Imagine agora Jesus sendo crucificado com toda aquela dor, passando por aquilo tudo. Imagina agora aquele olhando para ele e dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus, é verdade. Ainda hoje. O corpo de Jesus não desapareceu. O corpo de Jesus foi enterrado. E a história nos diz que o corpo dele ficou, eles enterrou ele. A Bíblia nos diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Erro de quem traduziu a Bíblia, porque ele ressuscitou ao segundo dia. Se no sétimo dia o Criador descansou, por que ele iria ressuscitar no dia do homem? Ele ressuscitou no dia santo, que é o dia sétimo. E as pessoas estão sendo enganadas, porque os pastores de hoje fazem teatro. Eu estava assistindo no YouTube pessoas de Carlos Chagas mesmo, fazendo teatros gospel, dança gospel. Que evangelho é esse crucificado? Um evangelho da carnalidade. Fazem retiros, dizem que é espiritual, mas 9 meses você vê o resultado. Isso não provém de Deus. Mas o que provém de Deus é se tivesse um líder que fosse de autoridade de Deus e disseste: vós não podeis ser desse jeito, vós precisai-vos vir no templo de Deus, pedir a Deus misericórdia, para vós poder entrar no reino dos céus. Você pode ver que os pastores de hoje estão com a lepra de Naamã. E qual era a lepra de Naamã? Ficar rico, ficar próspero. A lepra de Naamã. Naamã, não, daquele homem, Geazi. Obrigado, Jesus. Geazi, ele queria ficar próspero e rico. Naamã já era um general. E a Bíblia nos diz que ele chegou lá naquele lugar e o profeta estava lá. E por que aquele profeta não cobrou? Porque ele sabia que Jesus, ele não cobrou nada. De graça a Deus e de graça recebeis o que eu vos te dou. De graça a Deus e de graça recebeis. Foi a palavra, foi o discernimento que Deus te deu. E é isso que nós devemos fazer. Levar,
devemos ser a diferença. Vamos abrir igrejas não para salvação, para receber lucros financeiros, mas eu e você abrimos porque não tivemos oportunidades de pregar, de dizer a verdade que salva, a verdade que leva para o céu. Os católicos antropocêntricos, eles irão pagar a morte que eles causaram no William e todo aquele povo valdense naquela época, na Inquisição. Eles vão pagar. A ira de Deus virá sobre eles. E ainda tem gente que defende: eu sou católico, eu sou um cara que eu não entro na igreja evangélica de jeito nenhum, nem sabe o que significa evangélico. Evangelho significa salvação e arrependimento. Jesus, ele pregou mais de 200 vezes. Ele pregou falando sobre o lago de fogo. Ele pregou falando sobre o inferno, para que as almas não fossem para lá. Mas teve um que estava com ele, que foi Judas Iscariotes. Ele foi para lá. Os pastores daqui, dessa cidade, e outros de outras cidades, outros de outros mundos, podem dizer assim: o sonho deles é que eu fosse para o lago de fogo. Mas glória a Deus que não foi eles que morreram na cruz do Calvário. Glória a Deus que não é eles que vê o que eu faço, mas sim o Eterno que está vendo. E quando chegou ali, então Deus para Moisés, e Moisés disse: eu sou duro de palavras. E Deus olhou para ele e disse: uma coisa que eu não sabia, pois foi eu que te fiz desse jeito. Ninguém pode mudar. Aquele homem rico, para nós finalizarmos, estava atormentado. E ele começa a perguntar e questionar a Deus. Ele começa então a perguntar e dizer: por favor, pegue um pouco dessa água e refresca a testa, moe na ponta da língua dos dedos e me venha saciar essa sede, porque no lago de fogo é só fogo eterno. E aí é onde que eu falo, que as pessoas falam dessa forma. Aqui na cidade de Carlos Chagas tem um pastor que ele conhece, ele sabe a verdade do dízimo. E por que ele não prega lá? Porque se ele pregar, ele vai causar inimizade. Ele vai causar inimizade. Pastores que são estudados, eles sabem a verdade. Sabem, mas ocultam a verdade. E Jesus, ele disse assim: sejais doidos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jovem Estevão, um jovem, tinha 18 a 16 anos, conheceu a verdade, chegou lá no templo e picou o pau lá, quebrou tudo. E disse: não é desse jeito. Estão fazendo a casa do meu pai, de Deus, comércio. Como diz Jesus lá atrás. Pegaram Estevão de dentro do templo de Salomão, puxaram ele pelas pernas, levaram ele lá à porta do templo, e ali começaram a apedrejar ele. E quem estava apedrejando eram aqueles que queriam ficarem ricos. São os fariseus de hoje. E hoje, no século 21, os pastores são fariseus. Não se há amor para com as almas. Eu nunca vi um pastor aqui, eu nunca vi Jesus de Carlos Chagas indo na boca de droga na madrugada levar a palavra de Deus. Eu nunca vi aqui um pastor lá no centro de Macumba levar a palavra de Deus. Eu nunca vi. Mas falar mal de mim, fala. Apontar os defeitos, aponta. Dizer que é isso, é aquilo, fala. Dizer que o W News é aquilo outro, fala. Pode falar. Mas enquanto você está falando, eu estou ganhando crédito lá de cima. É verdade, Deus. Às vezes nós ficamos tristes. Por que está falando isso de mim? Mas por quê? Eu não fiz nada dessa pessoa. Está me defamando. Aí eu a lembro. Defamaram também ele. E disseram que ele só podia ser um fantasma andando sobre o mar. Disseram que ele era o príncipe dos demônios. Disseram tantas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, por mais que as pessoas vão apontar o meu erro, o seu erro não tem importância. Porque quem responde a sua oração não é quem está te apontando. Quem te dá a salvação não é quem está falando que você está errado ou não. É Ele. Somente Ele, Yeshua, que salva você. Somente o Eterno que salva você. E infelizmente, aqui onde é que nós estamos, pode haver pessoas que vão para o lago de fogo. Pode ser eu, pode ser alguém que está aqui, que vai para o lago de fogo. Mas por que, irmão, eu vou? Porque não guardou o mandamento principal de Deus. Não guardaram
uma palavra de Deus. E aquele homem, ele disse dessa forma: por favor, deixa eu voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso ir lá falar com meus pais, com minha mãe. Já imaginou quem aqui tem parente que já faleceu e que estão no lago de fogo até hoje? Quando você vai comer, que você coloca aquele bife, quando você coloca aquele macarrão sobre a mesa, para você poder para você poder comer, e quando você dá a primeira garfada, você lembra que nesse exato momento tem um lar, que é parente seu, que está no lago de fogo sofrendo, há muito tempo está lá, e você e eu estamos aqui, às vezes não queremos fazer para Deus o que é certo fazer para Ele. Jesus não está interessado no seu dízimo. Jesus não quer dinheiro. Jesus não precisa de dinheiro. Jesus precisa de pessoas para adorar Ele. E sabe, o leão da tribo de Judá, Judá do grego significa louvor. Devemos louvar a Ele a todo instante, a todo momento. E o que é louvor? Louvor é isso que eu estou fazendo aqui agora. Louvor é isso que você acabou de fazer na sua oportunidade. Louvor é isso que você acabou de dizer. Louve, louve, louve a palavra. Louve, louve a escritura de Deus. Dizeis as qualidades de Deus. Glória a Deus. Isso é o louvor de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz: irmão, mas só tem esses 4, precisa disso tudo. Sim, glória a Deus, porque é lá em cima que está, é lá em cima que Deus está vendo em você, para quando morrermos. Mas eu não ouvi, eu não tive oportunidade na presbiteriana, eu não tive oportunidade na Assembleia de Deus. Mas eu, o Senhor Deus de Israel, te deu a autoridade, te deu uma congregação para você pregar a verdade. Aleluia. Acabou. Esse é o problema? Então tá bom, toma aí. Esse é o problema. O problema é que nós queremos correr daquilo, queremos correr do chamado de Deus na nossa vida, queremos correr do chamado que Ele nos chamou, uns para pregar, outros para louvar, que é tudo a mesma coisa, e outros para serem profetas. Mas as pessoas estão como Jonas. O Evangelho de Jesus não é isso que você tem visto nas igrejas. Não é teatro gospel, não é dança. Aí você pode me dizer: mas Davi dançou. Não como estão dançando nas igrejas. Mas Miriam também dançou. Mas não é do jeito sensual que estão dançando na igreja. Ninguém sabe o modo de que eles dançavam. Sabe, poderia ser essa dança assim do pulinho, mas não foi essa dança. Agora tem até funk gospel, tem até agora sertanejo gospel. Vem aqui, agora tem isso tudo. Tem tudo agora. Virou comércio. Verdade. E aí vem o islamismo. E agora os crentes vão ficar doidos. Ora! Ora! Só vou embora em 37 minutos. Ora! Passou 8h37. Eu não estou entendendo. Reza o que, meu amigo? Reza o crente aos padres, não tem jeito. Tem que acontecer. O seu pastor deveria ter preparado você, que no momento que viesse a guerra, no momento que viesse a tempestade, você saberia dizer: eu estou de pé com Cristo Jesus, eu sou um soldado dele, e eu sei que vou partir, mas eu partirei não negando a Ele. Eu amo a Ele, não as prosperidades da terra. Deus, Ele é um Deus que pode nos dar prosperidade, sim, mas se Ele quiser nos dar. Se Ele não quiser, amém. Ele pode curar eu e você, mas se Ele quiser. Aí vem o poder do gnosticismo. Pastores que são gnosticismo são uma seita de gnóstico, que quer dizer do grego conhecedor ou conhecidos, que falam dessa forma assim: tome posse porque é seu, tome posse porque o lago de fogo também é seu, tome posse porque você está ensinando uma coisa que na verdade não é a verdade de Yeshua, não é a verdade do eterno, de Deus de Israel. A Bíblia nos diz que esse homem disse agora: rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para lhes dar testemunho, e ter testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento.
Era o sermão que Jesus estava dizendo. Era um sermão que Jesus estava explicando. Sabe por que a mãe da bispa Fabiana não está aqui? A bispa Buena mãe não está aqui. A minha mãe não estão aqui. Porque eles não acreditam que nós temos capacidade de transmitir algo de Deus. Eles não acreditam que Deus pode usar eu e você. Se eles estudassem a Escritura, eles iriam ver que Deus usou um jumento para falar com um profeta burro. Deus usou uma jumenta para dizer para ele, quanto mais vai usar aquele de sangue. O problema é que hoje as pessoas só querem rezarem, só rezam pedindo Deus saúde, pedindo Deus paz, pedindo Deus isso e aquilo outro, mas não rezam pedindo: eu sou miserável, eu preciso me converter ao Evangelho do Senhor Deus. Eles não fazem isso, não fazem. Aí hoje eu mandei no WhatsApp, eu gravei hoje sobre algumas coisas, e mandei no WhatsApp, aí um cara lá de Roraima disse assim: você não pode pronunciar essas palavras, você tem que dizer só coisas boas para as coisas boas virem até você. Eu disse para ele: se eu fizer isso, serei como um gnosticismo, serei como um R.R. Soares da vida e como tantos outros pastores derivados assim. É verdade, Deus. Mas nós devemos fazer o que ele nos ensinou. Porta estreita, sofrimento, lágrimas, deserto, fome. Vocês vão ver daqui a pouco que vai ter de gente fazendo oração. Vão ver o que tem de gente falando. Se você for na igreja visitar qualquer uma delas, vão dizer: vamos orar, porque o povo islamismo está no Brasil. Vamos fazer uma corrente. Agora vocês fazem, né? Glória! Agora todo mundo se preocupa. Vamos subir o monte, porque agora nós estamos correndo risco. Agora está correndo risco. Mas aqueles que são preparados de Deus dizem assim: pode vir o que vier, porque eu sou com ele. Ele disse na sua palavra: eu sou contigo, não temas o que vós tenhais de padecer, padeceis-vos comigo. É ele. E se ele quiser, ele pode fazer acabar. Mas ele não quer fazer isso. As pessoas que estão nos hospitais agora, nesse momento, estão ali doentes, e pelo dom de Deus poderiam agora ficar todos curados, mas pelo pecado, eu estava estudando aqui agora, pelo pecado, estão sendo imputados ali naquela enfermidade. Pelo meu pecado, pelo meu erro, eu passei pelo hospital. Pela desobediência a Deus, eu quase estava sepultado. Aí os pastores todos iriam bater palma. Morreu o W. Neves, nota de falecimento. Morreu o W. Neves. Todo mundo ia ficar contente. Aí pregava mentira aí, ó. O cara poderia estar vivo aí, ó. Poderia, igual morreu o Fabão, da Bom Sucesso. Aí um certo pastor disse aí: mexeu comigo aí, tá vendo? Sou homem de Deus. Isso não é evangelho de Cristo Jesus. Até um traficante que morre, até uma pessoa que padece, um mendigo que morre, sentimos a falta dele. Se fosse assim, quando Barrabás furou o cara lá, romano, Jesus não tivesse abraçado e dito assim: não é assim. Quanto mais que você fere com sangue, mais vai sair sangue, mais vai derramar sangue. A Bíblia nos diz então que aquele homem disse a Abraão: olha, se eles não acreditam nos profetas que estão lá, tampouco vai acreditar em você que morreu e vai lá. Se eles não estão acreditando em Fabiana, que está pregando, no bispo Ricardo, na bispo Buena, no apóstolo da Neve, se eles não estão acreditando neles, que é da família do sangue, tampouco você que morreu e vai lá dizer: ó, gente, ó, fulano de tal, para de trair, para de sapecar aí, ó, meus, para de mentir aí, porque o negócio aqui é estreito, onde é que eu estou? Se eles não estão acreditando em nós que estamos falando a verdade, vai acreditar no defunto? É impossível. Verdade, Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele respondeu: mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: não, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão
acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. São a geração mais pior, é a geração jovem desse século. São os piores jovens. Como eu disse para o bispo Ricardo no Monte, os jovens de hoje em dia, porque eles não conseguiram sucesso, não foram reconhecidos na Som Livre, não foram reconhecidos como no programa de Raul Gil, coisa e tal. Eu vou cantar na igreja, vou louvar a Deus, despisto, vou louvar a Deus. E por que você não louva a Deus, a palavra de Deus? Eu vou fazer um teatro, porque não tem uma oportunidade de estrear uma novela, porque não tem uma oportunidade de estrear em alguma outra ocasião. E como a igreja tem um público, eu vou fazer um teatro na igreja. Vamos fazer um teatro sobre Salomão julgando as duas causas. Mas o amor de verdade não tem. Vê o outro passando lá na rua, virando a cara lá para o outro lado. Vê o outro ali precisando, que não é fariseu, precisando da ajuda. Não, eu não vou ajudar. Vê o bispo Ricardo passando lá na igreja Guardiões Missionários, morre, cai no buraco, trasto. Cai para lá. Não, dizimista aqui, perdi mais um dizimista aqui da minha igreja. Vê a bispa Fabiana passando. De que igreja você é, irmã? Eu sou da igreja Guardiões Missionários. Morre para lá. É assim. Um pastor sempre diz dessa forma assim, se saiu 2 da minha igreja, Deus vai mandar 10. Não é isso que Deus ele quer. Deus, se nós, Carlos Chaguenses, pastores de Carlos Chagas, se eles voltassem para evangelizar e fazer a obra e serem unidos, essa cidade seria diferente. Vai haver domingo, grande domingo do avivamento de Deus. Avivamento de quê? Debaixo da saia, debaixo da cueca. Isso é que é avivamento. Porque o avivamento de Deus tem que haver na cidade, na região inteira. O avivamento que o apóstolo Paulo fazia era assim. Tem que haver conversões, pessoas têm que aceitar, pessoas têm que reconciliar-se com Deus. A verdade é essa, não é o Rabanai, isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é isto. O Evangelho de Jesus é se importar uns com os outros. Vou falar para mim finalizar. Quando alguém for fazer alguma coisa na sua casa, seu esposo, a sua esposa, não dá um palpite para machucar o coração da pessoa, não. Seja uma serva de Deus, seja um homem de Deus, mesmo que você não gostou, seja prudente e diga, tá bom. Porque um dia você pode precisar, um dia você pode se arrepender e você não pode voltar atrás. As pessoas, Deus ele é assim. Quando Deus foi fazer a arca, e quando Deus foi fazer tudo, se tivesse uma interrupçãozinha dos planos dele, ele já não fazia, a humanidade pagava. A humanidade pagava porque falou demais. Assim é a vida de um cristão de Deus. É verdade. Às vezes nós menosprezamos a nossa esposa. Homens acham, porque viu uma mulher de shortinho na rua, viu ali o corpinho bonitinho, coisa e tal, mas só que não é ela, não é aquela de shortinho que está ali lavando a sua cueca, não é aquela de shortinho que está ali levando comida para você, não é aquela de shortinho que está indo ali fazer um remédio para você, mas é a sua esposa que Deus permitiu que ficasse ao seu lado. A mesma coisa, talvez você queria um esposo forte, bonito, elegante, mas Deus te deu um que seria seu companheiro, seria chato, enjoado, nojento, mas porém estaria presente na sua índole, no seu caminhar, estaria contigo, se preocuparia contigo quando você estivesse doente, quando você estivesse enferma, necessitada de alguma coisa. Por isso que nós devemos valorizar uns aos outros. No momento da raiva nós poderemos dizer, eu vou arrumar outra pessoa, eu vou arrumar alguém melhor, se quiser pode até mesmo ir embora, mas sabemos nós mesmos que falamos isto, se quiser pode ir embora, sabemos que nós sentiremos falta, porque ninguém substitui ninguém, ninguém substitui ninguém.
Somente Jesus de Nazaré salva. Só Ele tem que ser o primeiro amor voltado para Ele. Aí um dia, uma pessoa me disse assim: Seu bebê, eu não amei a Deus mesmo. Tá com raiva. Tá com raiva? Então tá bom, eu não sei se eu falo o que o diabo mandou falar, ou se eu faço o que está da minha carne, ou se eu faço o que Jesus quer que eu faça. Mas em todos os casos eu vou fazer o que Jesus quer que eu faça, porque se eu fazer o que Satanás é que eu quero que eu faça, então eu vou ser preso. Então deixa Jesus. Às vezes engolamos a Bíblia atravessada. Mas isso tudo para não ir no lago de fogo. É verdade, Deus. Isso tudo para ser fiel e temente a Deus. Ser fiel a Deus não é com dinheiro, não é com fogueira santa, que é uma mentira para roubar dos irmãos. Não é isso. Ser fiel a Ele é ser fiel de corpo, alma e mente. Não negar a Ele, não transgredir a lei do Senhor. Nessa noite eu vou estar fazendo oração em nome do Senhor Jesus.